Bem, e mais uma história ficou gravado para ter o conhecimento do nosso passado. As histórias têm que ser contadas pelas próprias pessoas. E neste caso, é mais do que uma história. Ora, muito boa tarde. Boa tarde. Cheguei à freguesia da Serreta e encontrei um homem de 80 anos. Mas tem um nome. Qual é o seu nome? Jerónimo de Sousa Teixeira, Sr. João. É natural e nasceu aqui na Serreta. aqui na Serreta. O meu pai era conhecido como Manuel das 14. Que ele, já o seu bisavô era Manuel das 14 e o seu avô, não, o meu bisavô e o meu avô e o meu pai era tudo Manuel das 14. Fez escola. Fiz escola. Fiz a quarta classe, tive só 4 anos. Passei todos os anos de classe. Entrei com 7, saí com 11 e comecei logo na vida da lavoura a trabalhar. Meu pai tinha lavoura e naquele tempo os pequenos, quer dizer, a juventude trabalhava, não se falava em exploração infantil. Era a trabalhar e não fazia mal nenhum, porque aprendiam a trabalhar e aprendiam o que era a vida. Aprendeu a ser homem. Sim. Porque o ensino na terra ensinou a saber lidar com a terra, que ainda hoje, com 80 anos, sabe o que é que a terra produz e é da terra que a gente é sustentado. Sai tudo da terra. Nesse tempo de escola, ainda tem amigos cá, ou alguns já morreram e outros embarcaram? Já tenho poucos. Tem alguns, da minha idade até que foram à inspeção, mas eu, aqui da Serreta já só tenho um, mas está pior do que eu. Anda com uma bengala e a pegada ao muro, está pior do que eu. Com 80 anos ainda tem uma boa memória. Sim, por enquanto. A tabuada que eu apanhei na escola, que eu aprendi na escola, ainda aceitou. Ainda sabe, o que muitos ainda hoje em dia não sequer sabem a tabuada. Esses juventudes têm muitos que essas crianças não sabem a tabuada, porque eles não estudam a tabuada, eles já é calculador. Enfim. Desse tempo de escola, dessas coisas, também falou-me no trabalho, mas também brincava. Qual era a forma de que brincavam na época? Era brincar ao peão, brincar aos touros, e a gente vivia felizes, a gente não tinha outra coisa. Brinquedos, faziam também brinquedos para poder... Havia caçamba, por acaso nunca tive. O que é isso? Era uma coisa com 3 rodas e a gente... era como um triciclo, mas aquilo era tudo feito... Mas espera, não o carrião. O carrião é diferente. Não era carrião, era como um triciclo. Um triciclo. 2 rodas atrás e à frente a gente chamava uma caçamba. Caçamba, foi a primeira vez que eu vi. Só corria a descer, porque não tinha motor. E até de uma vez eu ia matando, vinha para uma canada abaixo, numa caçamba que era de um primo meu. Cheguei ao caminho, a caçamba não parou. Vinha um carro a chegar e tive quase ficando debaixo do carro. Foi por nada que não fiquei. As rodas já feitas de quê? De madeira? Era, tudo de madeira. Olha, nunca tinha visto o nome, nem só pouco tenho ideia bem que como seja, mas vou ver, depois sei como é que é. Vocês também brincavam ao touro, como falou, porque é a tradição cá da ilha. Também mandavam com aqueles arcos de ferro, dos barris que vinham com alcatrão ou que vinham com coisa. Sim. Também usavam isso. Também usava assim. Faziam uns carrinhos de bois, aqui também oferecia de coisa, também fazia. E fazia bois de sabucos, de soca de milho. De soca de milho. Não sei como é que chama, a gente chamava sabucos, alguns chamam. Alguns chamam também tocos. Chamam tocos. Eu ainda pequeno, ainda ia para a escola. Ia botar umas gueixas ali para cima, que a gente dizia que era o piquinho de para o lado da vegetal. E eu levava uns sabucos daqueles, umas vaquinhas com uns galhinhos que fazia de madeira e punha-as lá a pastar e no outro dia ia vê-las. Não me lembro disso. A amizade da época era diferente do que se vê hoje. Havia mais uma comunhão entre vocês mesmo, as famílias, os vizinhos enfim. Sim. Depois, como todos, fomos crescendo. Ao crescer, começou a sair fora, mas como não havia carro, não havia grande... Qual eram as freguesias que vocês iam às festas mais perto? Altares, Raminho,
12 ribeiras, 5, era quantas Era as faziam? fazias aqui vizinhas. Era. Iam aqui, muitas vezes a pé, Pés. como é que vocês iam? Era muitas vezes a pé. A pé. Eu cheguei aí aos touros aos altares a pé, por cima, por uma varedas que tinha, e a mais, os meus irmãos eram mais velhos e eu era pequeno ainda. Com um lugar que eu dizia que era as Caldas. Ok. E tinha um outro lugar também que dizia que era aqui no Rominho, então, a Fonte Borges. E a gente ia a pé aqui por cima. E havia naquele tempo o cinema, que a gente dizia que era as fitas. Era as fitas. E ali ao Rominho, ia a pé e vinha a pé. E tinha um rapazinho que era um primo meu, que já morreu. Primo não, era primo da minha mulher, que já morreu novo a pé. Ele ia aos touros ao Rominho a pé e dizia lá, ó, tu em carro que vais? Eu vou na carreira das duas. Que era das duas pernas. Que era das duas pernas. Quando se fala no cinema, aquilo era só lá uma vez por ano, que era quando era às festas, era um pano grande, um lenço. Eles tinham que era um lençol grande, era um pano branco, onde tinha uma máquina que fazia um barulho, e a projetar o filme, portanto, aquilo que a gente diz que era o filme, o cinema, não é? Que era projetado. E juntava-se ali muita gente a ver, preto e branco, preto e branco. E normalmente eram portugueses. Sim. Os filmes eram portugueses. E a gente gostava de ver aqui, depois a gente não tinha outra coisa. Os namoricos, vocês também iam, havia terços aqui, que havia assim o Espírito Santo, havia os balhinhos, havia aqueles terços. Vocês iam sempre também fora das freguesias, ver noutras freguesias, ou era só aqui a reza e o baile que era só aqui na Serreta? Não, eu cheguei às 12, até de uma vez fui a Santa Bárbara também um terço. Eu cheguei mais uns amigos. Raparigas diferentes, não é? Mulheres diferentes lá na época. Vocês nunca chegaram a levar, aquela zona dos biscoitos era terrível, biscoitos, 4 ribeiras, biscoitos de altar, umas corridazinhas de pedra. Vocês nunca, aqui não, nessa davam umas corridazinhas de pedra? Isso houve aqui, mas já foi antes, já não apanhei isso. Não apanhei? Eu apanhei, então fui muito mais, não vi apanhei isso. Não, eu nunca fui corrido, nem nunca corri ninguém. Eu também nunca fui, mas fui. Eu e os outros que eu não dia no... Mas ainda tem alguns aí vivos que chegaram a ser. Eram muito amigos lá com os meus irmãos. O namorar na época era que ela desviada quase 20 ou 30 metros, lá na janela lá para cima, com o pescoço partido. Era na janela e a gente era no caminho. Olha, era naquele tempo era assim. E a gente via felizes daquela maneira. Pois não havia outro remédio, não é? Depois do namoro, o casamento, pedia-se a rapariga a mão não é? Vou pedir a mão da minha namorada, ao pai, etc. Aquilo depois era quase igual para fosse só o namorado, mesmo que o casamento feio, havia uma distânciazinha, não? Ou não? Ainda havia, mas já então a gente já estava mais perto. Já era então. Eu, quando fiz o casamento, meu sogro já tinha falecido. Meu sogro faleceu, minha mulher tinha 13 anos. 13 anos. Ela ficou. Aqui já o avô dela morreu com 31 anos. Era só que morreu cedo. E uma irmã do pai morreu com 28. E o pai da minha mulher morreu com 49. Foi uma família que morreu tudo cedo. E depois, quando fiz o casamento, ela também era nova, eu casei com 25 e ela casou com 18. Ela tinha, quando fiz o casamento, ela tinha talvez 16 anos, ou 17, parece-me que era. E depois então... Ainda é vida a tua esposa? É. Ainda bem. Pelo menos saí fora do ritmo da família. Sim. O casamento como é que era na época? Era a boda? Era com doces, era com carne, como é que era aqui? Havia com doces, chamavam até copo d'água, mas a minha não foi assim. A minha, eu casei num dia que a minha irmã casou também. Meu pai fez a boda dos dois num dia. Aproveitou foi sopa de Espírito Santo. Uma sopa de Espírito Santo? Sim. Vocês tinham vacas, e mataram e fizeram... E o vinho de onde é que era? Recorda? Era dos biscoitos? Meu pai ter ido buscar os biscoitos, com certeza, então não me recordo assim onde foi. Do casamento depois vêm os filhos, vem a família, por aí abaixo. Quantos filhos filhos e filhas, quantos é que tenho no total? Eu? Tenho 3. 3? Duas raparigas e um rapaz.
E O netos rapaz também. é este, é o Estive Vitor. aqui a falar com ele. E netos também tem? Tem 4, tem 2 na América e 2 aqui. Bisnetos não, ainda. Não, Só tem só ainda netos. não, a minha neta mais velha está com 21 anos na América e tem um neto com 17 e as que estão aqui, ela tem 13, a neta, e o neto tem 9. O neto anda agora. Mas é que tem Também 21, não- se tivesse casado há uns anos atrás e tivesse tido já era bisavô. Pois, Ok, quem não se sabe, ainda te a chega. minha filha não? mais velha está na América. Ela foi para lá com 12 anos. 12 anos. Fez os 2 anos em São Miguel. Porque a gente foi para São Miguel para levantar o visto, estivemos lá uma semana e depois embarcámos para a América, era de Santa Maria. Naquela altura era assim, isto em 73. É lá que fazia. E então os mais moços, que é o rapaz, o Vitor, nasceu já na América e a mais moça também nasceu na América. Esta mais moça já foi lá de visita, mas não quer ir para lá, gosta muito de ver aqui. Gosta mais de estar aqui, É. sente-se melhor aqui. E o Vitor também gosta, só que ele gostava, só que o ordenado dele antes, ele não gostava de vacas. Quando era nas férias, trabalhava sempre mais eu e ordenou vacas. Mas não Quando era ele- o favorito. Não, eu cheguei aí a chamá-lo todos os dias às 5 da manhã para ir ordenhar vacas. E ele, depois quando casou, lembrou-se de ir para a América, que ele nasceu lá. Um dia chegou a casa, estava a véspera de casar e disse-me: "Ó pai, eu estou a pensar", que ele nessa altura estava a trabalhar na associação. Eu era delegado da associação e consegui metê-lo lá a fazer o contraste leiteiro, não sei se o senhor sabe isso o que é, Uhum. a fazer o teste para as leitarias. Eles na altura que começaram, eram 4 rapazes, era o meu, um da Ribeirinha, um das Fontinhas e um de Porto Sol. E ele andava nesse serviço e gostava, até no fim de semana trazia o jugo para casa, ele corria a ilha toda. E se era para estar às 4 horas da manhã no cabo da praia, ele estava, ele não faria. Mas depois, um dia chegou a casa e disse: "Meu pai, a gente está a pensar em ir para a América." Já falei com o rapariga, a gente temos a pensar em ir para a América porque o ordenado, eu gosto de trabalho, mas o ordenado não é grande. E eu fiquei a olhar para ele e disse: "Olha, pois tu se pensas em ir à América, agora é que és novo." E ele casou, foi para a América. Não quis ir para a Califórnia, ele foi lá só para ver a irmã, a minha filha mais velha, que estava já a viver lá. Foram lá, não sei se uma semana que foi, tiveram lá mais eles, e depois veio cá para baixo, para Boston, porque tinha tios dela, da rapariga que ele casou, que vivia cá embaixo em Boston. E a mãe dela trabalha então cá, e ele estava a fazer uma vida boa. Já tinha comprado, tinha feito uma casa nova, estava a viver lá há 2 anos, mas infelizmente a infelicidade bateu lá à porta. A mulher morreu num acidente e depois aquela doença. E assim Mas ele é um homem forte e ele mostrou aqui que a doença, infelizmente, que a Passa-se a gente vida, coisa, mas mas- a força e a fé e a vontade dele, guerreiro, ele consegue dar a volta por cima. ele estava com a vida bem organizada na América. Falou-me em tropa, fez Sim. tropa cá ou saiu fora daqui da Eu terceira? fiz a tropa, sentei praça em São Miguel, tirei a recruta em São Miguel nos Arrives, estive lá 3 meses, depois fui transferido para a Força Aérea, fui para Lisboa, estive na Portela, mesmo no aeroporto, havia ali uma basinha militar. Estive lá 4 meses e meio e depois troquei do continente que estava aqui na base, vim para cá e eu fui para lá. Na época Mas- às vezes fazia-se troca. Mas perseguei-me com isso, porque a gente tinha ido 7 açorianos para ali, 7 não, outros. 7 vieram para aqui por troca e um ficou lá sempre que ele estava lá impedido no bar do Cabo Especialistas e eles pagavam alguma coisa. E ele ficou, pois ele saiu com licença arrestada 1 ano primeiro que a gente. E eu saí quando passei a disponibilidade, tive 28 meses. Não cheguei a ir para o ultramar. Na época não ia. Já Já ia. ia. Já. Já falar em que época mais ou menos? Eu fui em 64 para a tropa e parece-me que já os de 61 que já foram os primeiros que foram para o ultramar. Depois veio e foi imigrante também.
Foi para a América? Sim, fui, mas ainda antes disso, eu quando casei botei vacas, poucas, uma lavourazinha pequena. Depois concorri, já depois de estar casado, concorri para os Faroes e fui a provas e passei, fui chamado, fui faroleiro não cheguei a 2 anos. Chegou a ser faroleiro aqui no Sul? Fui faroleiro. Quando fui chamado para os Faroes, fui tomar posse, fui para a Graciosa, estive lá no farol da Ponta da Barca, estive lá 3 meses. Depois fui para Lisboa, para o curso, mandaram-me para o curso para Lisboa, para Passo de Arcos, estive lá 4 meses e meio. E depois queria vir para a terceira, mas não havia vaga. Mandaram para São Jorge, para as velas, estive lá 1 ano e 15 dias. Já tinha sido promovido, era já terceiro faroleiro. Então, tinha a minha irmã na América que fez carta de chamada e eu pensei em ir para a América, pedi a exoneração e fui-me embora para a América. Foi para a América em que ano? Em 73. Em 73. E vim para trás em 83. 10 lá 10 anos. 10 anos depois. Ser faroleiro é difícil. O trabalho não é que seja cansativo, mas é chato. É chato é as transferências que eles fazem à gente e é viver em lugares isolados. Porque eu estava nas velas, na Vila das Velas mesmo, até quando vim para lá estava o faroleiro, o chefe do farol dos Rosós, a pedir para ir para lá e nunca consegui. E eu vim direto do curso para lá, até quando cheguei acima de Costa fui embarcar na caleta e ele disse-me: o senhor não vai estar aqui muito tempo, porque não há direito nenhum, vi um faroleiro diretamente do curso para aqui e é que estou a pedir há tanto tempo para ir para lá e não consigo. E eu disse: senhor, eu não pedi, que eu queria era para a terceira, vim para aqui depois mandaram. E ele depois, quando eu fui para a América, ele é que ficou no meu lugar lá. Mas as transferências que eles fazem, às vezes a gente está num lugar, mas não pode pensar, bem, agora vou fazer vida aqui, comprar uma casa ou... porque vocês trocavam... Depois eles faziam transferências à gente, ou para outra ilha, ou de farol, faziam. E viver sempre em lugares isolados, porque tinha algum que não era muito isolado, mas tinha, por exemplo, o farol dos Rosás, parece-me que era 5 km para chegar às primeiras casas da freguesia, e para chegar ao centro da freguesia era 7. E uma pessoa com crianças num farol daqueles, naquele tempo, quando tinha carro? Pois quando começava não tinha carro, não podia. Não dava um carro, o carro, se fosse para ser, era seu mesmo. O carro tinha que ser seu. E depois era complicado. E também, a esposa, nesse tempo, as esposas não trabalhavam, era raro. Mas se trabalhasse, não tinha para onde ir trabalhar. Havia algum que teve o ordenado justificava ser faroleiro, na época? Sim, o ordenado não era mau. Eu fui para os Faroes em 71 e fui logo ganhar 2 contos. 2 contos? 2 contos? Talvez as soldadas que andavam aí, alguns já empregados em alguma banda, talvez a ganhar 1000 escudos e eu fui ganhar 2. Portanto, já era dinheiro na época, 2 contos já era dinheiro. E quando... 2 contos, estamos a falar em 1000 escudos, 2000 escudos, portanto... 2000 escudos, pois... 10 euros. Os 10 euros era o ordenado que se pagava em 70... Em 71. Depois quando deixei os Faroes... 10 euros em 71. Quando deixei os Faroes já tinha sido... Vindo do curso, fui promovido logo ao caminho a terceiro. Quando fui para o curso, parece-me que já ganhava 2.500. E quando vim do curso, que fui promovido, fiquei a ganhar 2.700. Na lavoura, e a América foi também homem das vacas lá fora da lavoura? Fui ordenhar vacas. Eu fui para uma leitaria, que era o patrão, eles diziam que era Dochas, era holandês, e era bom patrão. Eu estive lá 10 anos, sempre o mesmo patrão. Depois dos últimos 2 anos fui a uma escola
lá uma semana a aprender o serviço era fixe, de carregar vacas, de esminação. E os últimos 2 anos eu é que fazia esse serviço lá na leitaria, era uma leitaria com. A gente ordenhava, chegamos a ordenhar 500 vacas. Nunca deixei de ordenhar vacas, porque eu até ganhava mais 50 dólares que os outros, porque era o mais antigo que estava lá. E fazia o serviço de esminação, não gastei nada com aquilo, que o patrão é que comprou uma maleta com a ferramenta, e a comprava a semente e tudo, e dava-me 6 dólares cada vaca. Depois servia naquele tempo. Quando foi para lá, sabia inglês ou aprendeu lá? Não sabia nada inglês. E ainda hoje não sei. Nas vacas às vezes rascava, mas depois ao fim de, talvez, não sei, uns 7 anos, estive lá com um negócio que eu não queria ordenhar vacas para os outros estudar a vida. Que eu sempre gostei de trabalhar comigo com. Estive lá 10 anos, depois tive lá um negócio com 150 vacas para comprar, eu mais um irmão meu, e era para ficar com o lugar de renda. Aqui não dava para os dois, mas um ficava à soldada e o outro ficava a ordenhar as vacas e a fazer. Na véspera do dia tínhamos tudo combinado com o banco, na véspera do dia o homem arrependesse para vender as vacas para sair do lugar. A gente não ao outro lugar, na altura, e perdemos esse negócio, depois pensei vir para aqui. Hoje tem horta, vai entretendo a fazer algumas coisas por aqui? Eu gosto de estar aqui, tenho horta, vou de manhã até ao meio-dia, gosto de estar entretido. Da parte da tarde então dá-me preguiça. Mas da parte da manhã eu gosto de estar entretido sempre com qualquer coisa. Gosta também de ler, gosta também de saber, gosta de estudar para... Enfim. Gosto de saber, mas não leio muito. Mas gosto de ver notícias. Vai para a sociedade jogar umas cartinhas e conversar? Já fui antes da pandemia. Agora não? Depois que veio a pandemia, o jogo parou e eu nunca mais fui. E eu digo que isto tudo é o costume. Depois acostumei-me a ficar em casa e cá entretido, roda de casa, e passo bem os dias. Festas? É o homem de festas? Não, eu fui, quando acabei com as vacas, já acabei há 20 anos. Eu quando vim para cá botei vacas. Já acabei. Estamos a falar, aos 60 anos arrumou as vacas. Já estou parado às 20. Ia muito a touros, mas depois também com a ideia, vai faltar da pachorra, agora já é raro. Aqui é a freguesia. É aqui a freguesia, e às vezes às 12. 10 touradas ao carnaval, que estamos perto também. Gosta de carnaval? Gosto. Sempre já saí em alguma dança, algum bailinho? Saía quando era rapazinho novo. Saí em 4 danças, parece. Quando era rapazinho novo. A sua mãe ia do seu tempo também de fazer a cerveja caseira. Recorda-se? Eu ando à procura de saber como é que se fazia, qual eram os ingredientes, as quantidades, sabe alguma coisa disso? Eu sei que ela usava termoço, e não sei, mas do Rezão eu era pequeno, dela a fazer cerveja, e quando era para encher a cerveja, eu tinha aquele gosto de me levantar cedo para ajudá-la. E também provava? Também provava. E tinha as bolachas, tinha as bolachas, os boçados, os licores. Tinha, sim. Tudo isso. E ela fazia cerveja ali do tempo de cortar trigo, porque naquele tempo semeava-se milho, semeava-se trigo, e cortar trigo. Falar do trigo e destas coisas todas, vocês também tinham aqui moinhos de vento na Serreta. Tinha. O trigo era moído cá, ou era... O milho era moído nos moinhos, a Argual e Quatro Beiras era fantástico para isso. Teve um moinho de vento. Sim, o trigo também moinho de vento. Mas também se moía trigo no moinho? Acho que sim. A pedra devia ser outro tipo de pedra, ou não era a mesma pedra, porque por causa da espessura do grão, devia ser outra. Eu não sei. Eu sei que depois veio uma moagem que vinha de Santa Bárbara para aqui. Uma moagem... Que até o proprietário dela parece-me que era de Algoba e foi viver para Santa Bárbara. Que ele já veio aqui várias vezes, agora já não o vejo vir, talvez já morreu. Mas a gente dizia que era o José da Farinha. Mas ele fazia, portanto, vocês levavam o trigo para lá e ele moía, era isso? Fazia a farinha? Ele vinha junto ao moinho e levava e depois vinha trazer a farinha.
O meloiro, era meloiro. Era Meloiro. Mas essa a farinha está a falar, a farinha de milho ou o trigo? Do trigo? Eu penso que ele também fazia trigo. Fazia. E a tua procura de saber. Depois, minha mãe depois deu, e já depois de casar, minha mãe depois deu um pão de trigo, porque o meu pai ficou doente, ele teve ainda novo, teve uma perfuração no estômago e nem podia comer pão de milho. E naquela altura, minha mãe cozia pão de trigo só para ele. E ele queria dar à gente. E a gente é que não queria, porque a gente, não, isto é poupar. O trigo era procurado na época, o pão? Era mais caro? Pois talvez havia ser mais caro e era, a gente, meu pai tinha lavoura, criou a gente, tudo, os meus avós tinham um bocadinho, tanto uma banda como a da outra, mas meu pai quando herdeu, a gente já estava de criar. Ele criou a gente tudo em terras de renda e a pagar a renda, entre meio de milho semeava-se feijão, o feijão às vezes no alqueire de terra, o feijão dava para pagar a renda e dava o milho. Aproveitavam o que se podia naquele terreno, semeava para poder recolher. A abóbora, o buguanga, a batata doce, a batata da terra. Mas depois, por causa do trigo, quando eu casei, então ao caminho começámos a ter pão de trigo sempre, porque eu semeava milho e semeava trigo, dava trigo para a gente ter pão de trigo todo o ano. Matavam, as matanças aqui também eram uma alegria no dia da matança, de reter os torrões, para estar ali a comer a mostela. Alegria, juntar a família. Havia também um vinhozinho na época, para estar ali a testar o que... Isso era só o dia da matança. E às vezes o jantar era inemos, com café, também chegou a ser, e não, quer dizer, não era como é hoje. Tenho saudades daquele tempo, algumas coisas do conviver, do comer, do testar pois, juntos? Algumas coisas sim, mas isto tudo tem evoluído, a gente hoje vive melhor que o que vivia naquele tempo. Sim, isso eu não acho. Vive-se melhor com mais abundância, mas com mais doença, porque começamos a cartar para dentro o que não presta. Estamos a falar em abundância, mas abundância com mas também naquele tempo também morria gente nova doente. Morria. Mas era diferente do que é hoje, muito diferente. Era diferente, era. Muita coisa havia para perguntar, muita coisa há para dizer. Ainda é aqui do tempo, e eu lembro de alguns abalos aqui na Serreta de ter mexido em... Sim, sempre me lembro de haver abalos, não... Eu lembro-me de um que estava na igreja, era um rapazinho novo, e fez um abalo aqui na igreja feia. Falamos na igreja, nesta que está agora ou que estava de fronte? Onde era já esta, eu não conhecia não conhecia o outro? Não, era nesta. E estava diante de mim um primo meu que já faleceu até, que estava no Canadá. Ele era mais velho que eu, que era um António Teixeira. Ele, quando fez aquela balca que começa tudo a mexer, ele deu um pulo, saltou o outro banco e veio abrir a porta do lado de cá. Os nervos dele para abrir a porta. Até que acho que não é muito bom, mas já foi. E sempre me lembro da ver. Agora aqui, o Global de 80 não estava cá. Agora aqui, há uns meses atrás, fez dois aqui bem mexidos, então. Estava cá quando eu veio aqui, eu filmei, e não sei onde é que está esse vídeo, acho que uma das minhas filhas a limpou, e tirei fotos, também nós estamos, aqui na Serreta, mais abaixo ali do farol, quando principiou a vir à de cima as pedras fluorescentes, aquela água, ela fazia fumo. Estava cá, quando isso aconteceu aqui na Serreta, em 80... Estava cá, isso é umas fumarolas que a gente via ali para baixo, sim. Estava. Eu tinha vacas ainda, isto já foi há mais de 20 anos. Sim, já foi há mais de 20, que eu tinha 13. Não, eu vou dizer quando o meu filho tinha 5 anos. 5, portanto fui há 25, 24 anos mais ou menos que foi. Pois, o meu filho veio comigo. Antes daquilo acontecer, havia um amigo meu que está para a América e disse-me, olha, uns indivíduos que trabalham ali embaixo na Proteção Civil dizem que na Serreta está a acontecer isto assim, assim, assim. Isto é em vésperas de Natal. Portanto, está a fazer anos agora. Está a fazer anos agora.
E eu cheguei à casa do povo, lá nos pescoços, e disse, olha, isto vai acontecer assim e assim. Eu falei, como é que tu sabes? Disse, tenho um pressentimento. Mas foi na brincadeira, porque eu já sabia que tinha dito. Passaram 2 dias depois, príncipe aqui na Serreta a aparecer e mas isso. Apareceu e disse isso porque tinha visto. E eu vim com o meu filho ali à noite ver se via, antes de aparecer, não, e o meu filho tinha 6 anos à vontade, 6, ele está com 30, 31, portanto há 26, 25, 26 anos, mais ou menos. E aparecia à noite? Não apareceu ainda, né? Depois, uma semana depois é que principiou a arrebentar. E eu passei com o carro aqui à tarde e vi na zona do farol, aqui entre o farol e o lado lá ainda do Raminho, naquela zona ali que aparecia. E vinha para algo acima aquelas pedras grandes, elas vinham de trás do farol e de noite via aquelas vermelhas. Que é engraçado porque de dia não se via a cor, que a água eu também deixava a ver, mas já à noite elas vinham e tinha muita gente ali a ver, elas vinham fluorescentes e depois acabou por desaparecer. Eu sei que de uma vez estava, que era casado, era de São Jorge, mas estava casado com uma prima minha, até foi para o Canadá, já faleceu, que era um Tomás. E ela estava ali a dizer, aparece, à noite vê-se o Bloom, e ele disse, eu penso que não é, eu penso que isso que é fazendo o ouvidor que ela fica aqui em frente, em São Jorge. E que isso é o reflexo da luz lá, que é que vocês... Não, mas ali elas vinham. Pois é. Elas vinham. Cheguei a ver várias vezes, passei à noite e até filmei. Por isso é que tu acompanhas onde é a procura, mas eu tenho certeza que a minha filha, eu acho que foi mais velha, quando foi para ela tocava música na banda Lídia, e quando foi para a Alemanha, ela levou a câmara de filmar e nessas cassetes que era de VH últimas pequenas, ela limpou muito e tinha filmado lá. E andei à procura não encontrou, mas foi pena porque e hoje pelos vistos está tudo diferente, a juventude, esses pequenos, eles dizem que a juventude hoje que são diferentes, são mais, eu acho que não, acho que a gente também era, a gente não tinha a oportunidade que eles têm. Se a gente tivesse a oportunidade que eles têm, era igual ou pior? Eu acho que sim. Pronto, deixa as coisas todas com muito, havia para perguntar muito havia a dizer, até poderá ser noutra ocasião. Já falámos bastante. Para esta juventude, eu vou cortar isto aqui porque eu vou acertar, espera. Para não esquecer do casamento e de coisas assim, falámos do namoro, falámos do casamento, pedir a mão à mulher para poder entrar na casa, etc, etc. O casamento como é que era na época? Era a boda. Era com doces, era com carne, como é que era aqui? Havia com doces, chamavam até copo d'água, mas a minha não foi assim. A minha, eu casei num dia que a minha irmã casou também. Meu pai fez a boda dos dois num dia. Aproveitou foi sopa de Espírito Santo. Como a sopa de Espírito Santo? Sim. Vocês tinham vacas, mataram e fizeram... E o vinho de onde é que era? Recorda-se? Era dos Pescotos? Meu pai ter ido buscar aos Pescotos, com certeza, então não me recordo-se que onde foi. Do casamento depois vêm os filhos, vem a família, por aí abaixo. Quantos filhos filhos e filhas, quantos é que tenho no total? Eu? Tenho 3. 3? 2 raparigas e um rapaz. E o rapaz netos? Estive aqui a falar com o homem. E netos também tem? Tenho 4, tenho 2 na América e 2 aqui. Bisnetos não, ainda? Não. Só tem só ainda netos? Não, a minha neta mais velha está com 21 anos na América e tenho um neto com 17 e as que estão aqui, ela tem 13, a neta, e o neto tem 9. O neto anda agora... Mas é que tem 21, se tivesse casado há uns anos atrás e tivesse tido já era bisavô. Pois. Ok, quem não sabe, ainda chega. A minha filha mais velha está na América. Ela foi para lá com 12 anos. 12 anos. Fez os 2 anos em São Miguel. Porque a gente foi para São Miguel para levantar o visto, estivemos lá uma semana e depois embarcámos para a América, era de Santa Maria. Naquela altura era assim. Isto em 73. É lá que fazia... E então os mais moços, que é o rapaz, o Vítor, nasceu já na América e a mais moça também nasceu na América. Esta mais moça já foi lá de visita, mas não quer ir para lá, gosta muito de ver aqui. Gosta mais de estar aqui, sente-se melhor aqui. E o Vítor também gosta, só que ele gostava, só que o ordenado ele antes, ele não gostava de vacas.
quando era nas férias, trabalhava sempre mais eu e ordenhou vacas. Mas não era o favorito? Não, eu cheguei a chamá-lo todos os dias às 5 da manhã para ir ordenhar vacas. E ele, depois quando casou, lembrou-se de ir para a América, que ele nasceu lá. Um dia chegou a casa, estava a véspera de casar e disse-me: "Oh, pai, eu estou a pensar", que ele nessa altura estava a trabalhar na associação, eu era delegado da associação e consegui metê-lo lá a fazer o contraste leiteiro, não sei se o senhor sabe isso o que é, a fazer o teste para as leitarias. Eles na altura que começaram, eram 4 rapazes, era o meu, um da Ribeirinha, um das Fontinhas e um de Porto Jorge. E ele andava nesse serviço e gostava. Até no fim de semana trazia o jugo para casa, ele corria a ilha toda. E se era para estar às 4 horas da manhã no cabo da praia, ele estava, ele não faria. Mas depois, um dia chegou a casa e disse: "Meu pai, a gente está a pensar em ir para a América". Já falei com o rapariga, a gente temos a pensar em ir para a América, porque o ordenado, eu gosto de trabalho, mas o ordenado não é grande. E eu fiquei a olhar para ele e disse: "Olha, pois tu se pensas em ir à América, agora é que és novo". E ele casou, foi para a América, não quis ir para a Califórnia, ele foi lá só para ver a irmã, a minha filha mais velha, que estava já a viver lá. Foram lá, não sei se uma semana que foi, tiveram lá mais eles, e depois veio cá para baixo, para Boston, porque tinha tios dela, da rapariga que ele casou, que vivia cá embaixo em Boston. E a mãe era ao trabalho então cá, e ele estava a fazer uma vida boa. Já tinha comprado, tinha feito uma casa nova, estava a viver lá há 2 anos, mas infelizmente a infelicidade bateu lá à porta. A mulher morreu num acidente e depois aquela doença. E assim, mas ele é um homem forte e ele mostrou aqui que a doença, infelizmente, que a gente usa, mas a força e a fé e a vontade dele, a guerreiro, ele consegue dar a volta por cima. Ele estava com a vida bem organizada na América. Bem, e agora uma palavra para as pessoas jovens que precisam de ouvir de uma pessoa que já tem experiência da vida, para eles serem os homens da manhã e o futuro da manhã. O que é que dizem a esta juventude? Que tenham juízo e que se metam a trabalhar, porque até o trabalho para a gente nova só faz bem, ajuda, e que não tenham, e que tenham juízo, para um dia serem alguém. Família lá fora, família cá, amigos lá fora, amigos cá, uma palavra para tenho isto. A minha filha lá fora, o meu genro e os meus netos, e tenho um irmão e um irmão ainda lá fora, e sobrinhas. Falou-me em netos, os netos falam português ou não? Não. Tem a mais velha, entende tudo português, mas não quer falar. Porque ela até aos 3 anos esteve criada em casa dos avós? Sim, dos avós lá da banda de meu genro. E depois entende tudo português, mas falar não quer. E o pequeno, esse então não fala. Pronto, mas então uma mensagem para esse pessoal. Saúde e um abraço para todos. E que tenham todos saúde. E o canal A Sou só tem a agradecer porque o seu testemunho é válido, porque passou por isso e como passou é a melhor testemunha do que uma escrita. Porque na escrita costumamos dizer o autor, às vezes quer o livro um pouco mais bonito, acrescenta mais um ponto, aqui não acrescentou nem entrou, aquilo disse aquilo que fez na vida e no tempo real. E é com estas declarações e é com este povo que a gente tem conhecimento do nosso passado. E o nosso passado fica sempre na história, porque foi vocês que criaram para a gente estar aqui hoje. Porque os mais velhos a ter sido criados, nós não estávamos cá. Portanto, a eles devemos e a todos, bem-aja. Até à próxima. Ok. O ano 2024 vai ser preenchido na área de saúde com mais vídeos e algumas das surpresas. Mas o essencial é sempre a saúde, o ponto focal.